Fala, meus amigos, estamos começando aqui o primeiro vídeo do ano de 2024. Eu desejo aqui que vocês tenham tido uma ótima passagem aí, os inscritos aqui do canal e a galera que está chegando aí agora. Vamos fazer o primeiro vídeo do ano aqui, tá? Enquanto isso eu sigo aturando essa gentinha nojenta, cometendo crime contra mim aqui e hackeando o sistema do meu aparelho, me mantendo isolado aqui dos meus amigos e sustentando essa farsa patética e essa bosta covarde, medíocre e de baixíssimo nível que estão fazendo contra mim já tem anos aí, não param, porque são o lixo que são, né? Então o meu desejo aqui para 2024 é me livrar dessa gente medíocre, assim, de uma vez por todas, para poder seguir a minha vida aqui em paz e tranquilidade, porque é só assim que dá para ser, né? Com gente medíocre desse nível, vomitando lixo na tua vida, não tem condição de você caminhar. Enfim, nesse primeiro vídeo de 2024, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o tal do amor cristão, né? No ano passado eu fiz um vídeo sobre o Bolsonaro, talvez até mais de um, né, falando sobre essa questão da conexão do Bolsonaro com o cristianismo, porque muita gente, inclusive de esquerda, vem dizer que não, o Bolsonaro não é cristão, isso é um falso cristão. Mas será mesmo? A gente vai refletir aqui hoje sobre um videozinho que eu vi no Instagram, naqueles vídeos curtos, né, de 1 minuto ali do Instagram, e uma senhora cristã faz uma intervenção para poder mostrar para a gente como é o tal amor dos cristãos lá no Texas, né? Ela invadiu lá uma reunião de muçulmanos e fez um papelão, vou narrar para vocês aqui. E, enfim, isso é um exemplo, né, disso que se chama aí de amor cristão, porque muita gente confunde, né? Resume o cristianismo, a religião e tal, no sentimento bom, né? Enfim, em querer bem aos outros, etc. e tal. E muitas vezes isso, na verdade, esconde um lado bem bizarro ali da religião, que é importante a gente estar o tempo todo aqui, enfim, refletindo e tudo mais, tá? Antes eu deixo para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas aqui, tá? O do outro lado de cá. Não consegui vender nenhum ainda por culpa desses animais criminosos que seguem vomitando lixo na minha vida aqui. Vou continuar tentando aqui de maneira civilizada me livrar desses bandidos para poder seguir a minha vida, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap está aí na descrição do vídeo. E também estou tentando medidas jurídicas aqui para poder, enfim, despoluir as minhas redes sociais e as minhas redes privadas aqui desses animais criminosos para ver se eu consigo seguir a minha vida em paz aqui, tá? Enfim, dito isso, pessoal, que é sempre aqui, ó, né, a perda de tempo que essa gentalha patética cria na vida dos outros, né? Só isso que eles sabem fazer. Gerar prejuízo, problema, estresse, aborrecimento, tá? Vamos lá, né? Um belo exemplo do amor cristão, né? Para começar bem o ano. E de certa forma, um parênteses aqui antes de começar, esse exemplo que eu estou passando para vocês aqui hoje, ele também serve para as boas intenções dessa galera psi, né? Porque tem muita gente boa, muita gente bacana, e que aí se conecta com esses campos de conhecimento aí e acaba fazendo coisa bacana, mas não por conta do campo em si, mas porque é uma boa pessoa. E agora, esse tipo de lógica de ficar tendo acesso a informações privadas dos outros na mão de bandido, dá nisso aqui que eu estou vivendo, entendeu? Gente que posa ali de que vai fazer o bem, etc e tal, começa a vomitar ódio na tua vida até destruir tudo, porque são o lixo que são, né? E de certa forma essa senhorinha lá do Texas, ela é meio que um exemplo parecido, tá? Vamos ver aqui. Eu vou deixar para vocês o link, tá? É um perfil do Instagram que se chama ADV, que deve ser advogada, né? Advogada Patrícia Miranda BH, que é uma advogada, e ela diz lá que é empreendedora, né? E aí você vai ver as postagens, tem muita coisa de crente lá e tudo mais. Inclusive eu vou fazer um outro vídeo também essa semana sobre uma outra comunidade aqui de crentes, mas essa é até engraçada, tá? Que eu descobri aqui. Enfim, e ela tem mais de 9 mil seguidores e ela compartilhou um vídeo da página Em Direita Brasil, quer dizer, pessoal de direita, né? E a postagem tem mais de 1.700.000 compartilhamentos, tá? E ela teve ali, enfim, mais de 4 mil curtidas e tal. E o fato concreto é o seguinte, né? Quando você vai ver, e eu também vou, porque o vídeo de hoje vai servir também para a gente poder analisar os comentários. Porque você vai ver assim, 95% dos comentários são apoiando o que essa mulher aqui fez. Tá? Então, vamos ver, eu vou ler para vocês aqui o que ela diz lá no microfone. E aí depois a gente vai comentar aqui alguns comentários para a gente ver aí o tal do amor cristão. Né? Então essa mulher invadiu lá, né, uma reunião de muçulmanos, pegou o microfone, isso aconteceu no Texas. Tá?
E aí ela começou a pregar, ela começou a gritar, né? Dizendo o seguinte, ó: eu proclamo o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a capital do Texas. Eu sou contra o Islã e contra o falso profeta Maomé. Isso ela falando dentro de uma reunião de muçulmanos que ela invadiu ali, né? Se ela falasse isso para a galerinha dela lá e tal, ou até mesmo na rede social aqui, vá lá. Agora ela invadiu lá o lugar das pessoas e estava lá vomitando isso lá, né? Então eu sou contra o Islã e contra o falso profeta Maomé. O Islã nunca dominará os Estados Unidos e pela graça de Deus não dominará o Texas. E nesse momento, né, ela é expulsa pelos donos do evento, tiraram ela do microfone, mandaram ela embora, né? Tinha até, se não me engano, um policial lá que também ajudou a retirar ela dali. E ela continuou vomitando ódio, né? Continuou gritando e enquanto ela caminhava até os amiguinhos dela lá, ela começou a vomitar o seguinte, ó: a América foi construída sobre princípios cristãos. Maomé está morto, babando, assim, babando ódio, né? Eu sirvo um ressuscitado, Jesus Cristo. Ele ama você, ele morreu em uma cruz para você. E Maomé não fez nada além de se tornar um pervertido e tudo mais, né? Enfim, isso aí é o vômitozinho dela ali, e isso ela gritando dentro de uma reunião de islãs, né? de islâmicos, né? de muçulmanos, tá? Quer dizer, tá o amor cristão, né? E aí a tal Patrícia Miranda faz a seguinte legenda, né? Você é uma testemunha viva de Jesus? Perguntando, né, se a gente que está vendo ali é uma testemunha viva, como se ela estivesse fazendo ali o papel de alguém que está testemunhando vivamente a presença de Jesus, quando ela está invadindo, na verdade, a reunião de outras pessoas para vomitar ódio ali e ofender, inclusive, ali a divindade de uma outra religião, tá? E aí ela bota lá aquelas hashtag, né, do Instagram, coragem, testemunho Jesus, então, quer dizer, coragem, né? Enfim, invadir o ambiente de uma outra pessoa para vomitar ódio, agora virou coragem, né? Bom, e aí, pessoal, nós temos aqui então que teve mais de 3.400 comentários, né, na postagem, tá? E eu já deixo para vocês aqui, tá, 2 dicas antes de ler os comentários, vale já dizer 2 dicas aqui, mostrar, né, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Esse livro aqui muito legal do Michael Hort, tá? Que são as 100 maiores personalidades da história. Ele coloca aqui o Maomé em primeiro, o Newton, né, o Isaac Newton em segundo e o Jesus Cristo em terceiro, porque o tal Jesus Cristo não teria criado a religião sozinho, né? Ele teria criado junto com o São Paulo, e aí, portanto, Maomé seria alguém com mais relevância que ele, porque fez tudo sozinho lá, criou tudo sozinho, tá? Enfim, é a visão dele aí, e o fato é que a gente, de um jeito ou de outro, né, por linhas certas ou por linhas tortas, o fato é que a religião ainda tem muita importância no mundo, tem muita relevância ainda, e faz sentido ele colocar essas 2 figuras ali em cima na lista dele, porque isso aqui é uma prova, né, que isso ainda gera uma série de situações aí bizarras, inclusive de mistura da religião com a política, coisa que a gente discute aqui o tempo todo no canal, né? E vocês vão ver também que a maioria esmagadora dos comentários não pondera o aspecto político da questão, né? Ela até fala lá na verborragia dela de que os Estados Unidos, o Texas não vai ser dominado pelos islãs, blá 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 e tal. Mas, no geral, a concordância que as pessoas têm ali com o que ela fez é meramente, estritamente religiosa. Não tem nenhum comentário quase de natureza política, de conexão com a política. É tudo religião mesmo e, quer dizer, é uma coisa que fica no rés do chão do nível da discussão ali, tá? E a segunda dica aqui, antes de ler os comentários, é esse livro aqui, que eu já falei também bastante dele, né? Perseguições Religiosas, uma história do fanatismo dos crimes religiosos, do James Hout, tá? Inclusive teve bolsominion aqui no Brasil no ano passado pedindo a volta da Idade Média, né? É isso que a gente está vivendo aí, um negócio bizarro, né? Enfim, e é importante pensar essas coisas aí, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ler os comentários, tá? Teve mais de 3.400 comentários, eu separei alguns aqui para poder, né, dialogar com vocês, mostrar e a gente fazer uma reflexão também. E quem quiser aí também, quem for aqui inscrito do canal, quem não for fake dessa gentinha nojenta que fica vomitando provocação aqui,
de baixo nível, por favor, né, façam comentários aqui também, o que vocês acharam dos comentários aqui que eu vou ler e tal, porque é legal também, tá? Então vamos lá, olha só, né? Olha só os cristãos, né? Enfim, transbordando amor, né? Nas redes sociais. Vamos lá. A Eliane Santos diz o seguinte: muitos criticando a atitude dela, mas jamais teriam a coragem dela, né? Quer dizer, ela acha que foi uma coragem a mulher, né, enfim, invadir ali o espaço do outro e ficar vomitando ódio ali sem ter sido convidada, né? O Pedro Vaz, ele diz o seguinte: quem desaprova a atitude dessa mulher precisa ler mais a Bíblia, conhecer um pouco da história de Elias, Eliseu, e cita um monte de gente lá, e finaliza dizendo, e muitos outros que não se calaram. Quer dizer, né, a demonstração de que a Bíblia serve para qualquer coisa, né? Serve tanto para a pessoa fazer o bem, quanto serve para a pessoa fazer isso aí, né? Vomitar ódio contra os outros, cometer crime, enfim, né? Isso é importante discutir. Por quê? Porque, dentre outras coisas, a gente tem esse modelo, né, que é um modelo bem aqui dos Estados Unidos e das Américas, aqui de baixo, né, que tem uma direita radicalmente conectada de maneira submissa com os Estados Unidos, e a gente ainda não conseguiu chegar numa lógica que o Estado democrático de direito, o Estado político, né, a lógica da política funcione de maneira mais ampla que a religião, né? A religião continua dominando aqui, né, a cena, não só aqui, mas nos Estados Unidos também. E, enfim, isso é uma questão, porque, enfim, essas coisas ficam muito misturadas, e o próprio apoio dessa gente ao Trump também, que está querendo voltar aí, né, para fazer mais cagada, e é uma demonstração disso. Esse avanço do conservadorismo por aqui, né, ele é uma demonstração clara disso, tá? Então a gente tem que ir repensando isso também, para contribuir para um dia isso se tornar, na verdade, parte apenas da história, uma parte aí podre da história, né, que é esse domínio da lógica religiosa e tudo que ela tem ali de problemático, de complicado, de bizarro, e que a gente vê nitidamente nesses comentários aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá, os comentários. O evangelista Luiz, 42, ele diz o seguinte: somente os corajosos vão tirar o reino dos céus, os covardes não vão tirar nada. Quer dizer, ela fez isso aí, vai para o céu, porque isso está correto, né? É uma coisa ali, né? Ela está contribuindo para a evolução da humanidade, fazendo isso que ela fez, né? Entrar na reunião dos outros ali, ficar vomitando ódio, ofendendo ali coisas que os outros gostam. Quer dizer, é um negócio realmente deplorável, e o cara acha que ela vai para o céu por isso. Para se ver como é que é essa lógica de amor e ódio. Ela, na religião, ela fica muito impregnada, né? Fica muito misturado ali e bem pouco evidente para muita gente. Por isso que muita gente fica dizendo que o Bolsonaro não é cristão, né? Tem isso também. Isso é uma alienação de tudo isso aqui. Não só do processo histórico, que fica evidente ali nos livros que eu mostrei, mas também na própria visão do que está acontecendo hoje. Porque esses comentários aqui são de hoje, não são da Idade Média, não. Essa gente aqui está viva ainda, entendeu? Então vamos lá, o Irã LDS diz, né, vamos mesmo proclamar o nome do nosso Salvador, porque logo logo eles vão querer proibir em todos os cantos do mundo. Isso é uma coisa inacreditável, né, porque esse sujeito aqui então talvez seja um dos mais estúpidos aqui, porque ele está dizendo que é preciso fazer isso que ela está fazendo mesmo, porque senão vão proibir. Mas quem está querendo proibir é ela. Né? Ela entrou lá dizendo, vocês não vão ficar aqui, Islã não vai dominar nada. Se dependesse dela, aquela gente ali não estava nem ali fazendo isso. Né? E o cara está achando que ela está correta de fazer isso, porque senão vão proibir. Né? Quer dizer, uma distorção completa assim, de perspectiva. O cara ele não conseguiu enxergar minimamente que a agressão estava nela, a tentativa de proibir estava nela, nessa senhorinha aí. Né? Então, enfim, bizarro, né? A Rutinha LC, ela diz, né, glória a Deus por essa mulher de coragem. Glória a Deus por essa mulher de coragem. A Sueli Moura, mulher de muita coragem, ela falou a verdade, ela falou a verdade. Isso aqui também é uma questão, né, porque a verdade para os religiosos é a deles. E por isso eles não podem ter o poder do Estado, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui também no final sobre essa questão da comparação com os estados islâmicos também, que é importante de pensar isso, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Depois o Felipe Bria diz, ela falou, pregou, largou a braba e foi dormir com a consciência tranquila.
por saber que pelo menos uma pessoa tem ouvido o que ela disse, valeu a pena, né? Isso lembra aqui um pouco a banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt. Deixo aqui com vocês a dica mais uma vez, né? Tá aqui, né? Essa coisa de fazer uma bosta dessa, dormir com a consciência tranquila, lembra um pouquinho isso, né? Da banalidade do mal da Hannah Arendt. Eu estava fazendo meu papel ali de defender a minha religião, defender o meu credo, meu Jesus, e não interessa se eu invadi o espaço do outro, se eu tomei o microfone da mão ali de alguém e fiquei ofendendo ali a figura divina aqui daquela outra religião. Dane-se, né? Eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Quer dizer, é um pouquinho isso aqui, tem um pouco dessa banalidade do mal aqui também que a Hannah Arendt está ponderando aqui, tá? Enfim, pessoal, o Carolines Rocha, tá? Ela diz o seguinte, que Deus levante seu exército. Olha isso, né? É uma linguagem belicosa ali, uma gente que está para a guerra, né? Essa coisa de catequizar os outros e de ficar buscando mais fiéis ali, isso aí, inclusive no Brasil já teve aí casos dessa gente vestida de roupinha de exército na rua, vomitando, pregação no ouvido dos outros no espaço público, que é onde tem que ter... Quem não respeita o espaço público, como essa gentinha medíocre aqui que segue me perturbando, e como essa gente que gosta de ficar perturbando a vida dos outros na rua, é gente que não chegou num primeiro degrau de civilidade ainda, né? Então a gente tem que continuar pensando isso aí, tá? Porque esse negócio de Deus levante seu exército, isso aí, né, sabe, é transformar em guerra aquilo que não pode ser guerra, tem que ser a religião tem que ser um exercício pessoal ali e protegido por lei e tudo mais, só que é o seguinte, a lei que protege isso tem que proteger todas, né? E, portanto, essa lei não pode ser de nenhuma dessas religiões específicas. É isso que essa gente tem dificuldade de entender pela própria natureza da religião, que é uma natureza sectária, né? Enfim, excludente e violenta muitas vezes, né? Então, quem tem que estabelecer os parâmetros razoáveis para o exercício dessas questões aí de crença, né? Enfim, cada um acredita no Deus que quer. Eu, por exemplo, sou ateu, quero até fazer um vídeo sobre isso aí em breve, se eu conseguir me livrar dessa gentalha aqui. Mas enfim, então tem que ter espaço para quem tem religião, para quem é cristão, para quem é muçulmano, para quem é da Umbanda e para quem é ateu, mas esse espaço só pode ser garantido por uma lógica que seja não religiosa, porque senão, né, se bota na mão da religião, eles querem acabar com todas as outras. Tudo isso aqui é tudo prova disso aí que eu estou falando, né? Enfim, aí tá isso aqui é um perfil, né, que foi comentar lá, Jesus Fowler, e o cara diz, né, orgulho de ser cristão. Ele tem orgulho do que ela fez, né, de estar ali conectado com essa atitude escrota ali, essa atitude medíocre de invadir o espaço do outro para poder vomitar lixo, ele vomitar ódio, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. O Iemel Gonzalez, ele diz, né, essa senhora precisa ser a próxima governadora do Texas. Olha só, hein? E sim, Maomé está morto e Jesus é o caminho. É isso, né? E aqui ele está fazendo uma espécie de conexão com a política aqui que também demonstra que essa gente é perigosa, né? O Texas, inclusive, é um dos lugares mais bizarros dos Estados Unidos, né? O lugar onde tem Ku Klux Klan, é o lugar onde tem, né, o pior tipo de conservadorismo ali, de onde nasceu, né, de onde saiu ali o George Bush, que foi aquele cara que fez as guerras lá no Iraque e no Afeganistão, né? Quer dizer, então é um dos piores lugares dos Estados Unidos no sentido do conservadorismo e ao mesmo tempo desse neoliberalismo violento aí no dos outros, né? Porque eles não fazem, né? Então, quer dizer, e não podia sair de outro lugar, né, que não esse aqui, né? Esse perfil aqui é de duas pessoas, né, Cícera e Luiz, e eles dizem, né, o Espírito Santo falou através dela. Olha que lindo, né? O Espírito Santo, ele fala quando uma pessoa invade o espaço de outra pessoa, rouba ali o microfone, começa a xingar o outro, começa, né, enfim, a vomitar ódio. Isso é o Espírito Santo falando, né? Olha que legal, né? Mais uma prova do quanto isso é um exemplo de amor, né? E repito, estou falando de gente aqui, ó, que está viva, tá? Então, o que é o cristianismo, né? Tem que pensar isso aí, né? O cristianismo é o Bolsonaro ou é o padre Júlio Lancelotti? Né? O cristianismo é essa senhorinha violenta aqui ou é o Papa Francisco, é um cara bacana lá, né? Enfim, é o caso de pensar, porque na verdade carrega essas duas coisas aí. Isso é que é complicado, né? E isso transforma a religião numa coisa problemática, né? Então estamos chegando aqui ao fim, né, pessoal? A Cristina Salles fala, glória a Deus com mais pessoas com essa autoridade, né?
invadir o espaço do outro e vomitar ódio virou autoridade agora, né? Aí Elisa, ela diz, isso aí, devemos ter autoridade no nome de Jesus, como se defender o nome do Deus dela lá, enfim, da divindadezinha dela lá, fosse uma coisa que desse autoridade para ela se meter na vida dos outros, invadir o espaço ali e vomitar ódio, né? E isso é uma prova de que esse tal amor cristão é também ódio, né? E o Brandão, né, Brandão Júlio, ele diz o seguinte... E essa questão que ele levanta aqui tem alguns detalhes interessantes. É a única que presta aqui, né, para poder refletir um pouquinho. Tá? Ele diz, o Islã vive tranquilo nas Américas. Bom, primeiro que não vive tão tranquilo, que essa senhorinha invadiu lá o espaço deles lá e vomitou ódio ali, não é tão tranquilo assim. Né? E aí depois ele continua, você como cristão, será que viveria tranquilo em um país islâmico? Não, lá você corre o risco de ser morto, né? Isso aqui tem um certo nexo que ele está falando, não no sentido de ser morto exatamente, mas no sentido de que nos países do Islã, a religião é praticamente uma política de Estado, né? Ela funciona ao mesmo tempo ali, o presidente do país é um sheik, enfim, é um cara ali que tem conexão com Maomé e tudo mais, e realmente isso é diferente aqui do Ocidente. A questão é que essa ideia de que o muçulmano é violento e assassino, etc. e tal, é uma ideia muito mais plantada pelo orientalismo, que o Edward Said denuncia aqui no livro dele, tá? Do que propriamente uma visão efetivamente, né, mais complexa da realidade, né? A maioria esmagadora desses atentados terroristas, dessas coisas aí, né, desses atos bizarros aí dos islâmicos, dos muçulmanos, foram feitas e são feitas em retaliação à tentativa do Ocidente, especialmente Estados Unidos, de invadir aqueles lugares e enfiar a goela abaixo deles, a revelia da vontade deles, a lógica aqui do Ocidente, né? E aí chega um ponto que eles não têm muito o que fazer, começam a jogar bomba, né? Porque os Estados Unidos têm isso, né? Eles chegam, invadem, botam base militar, começam a querer enfiar a empresa lá pela goela dos outros, sem que aquelas pessoas queiram isso, e se não quiser eles jogam bomba, né? Eles estão lá na Síria, já tem anos lá, destruindo o país, acabando com o país, porque é isso aí, dane-se, a gente tem bomba atômica, vai fazer isso aí. E o Islã, ele apesar de ter essa conexão entre religião e Estado lá, eles parecem ter uma lógica muito mais, né, ou muito menos belicosa do que a dos Estados Unidos, né? E até da Inglaterra, se a gente for pensar aí, né, na história da humanidade. Então, quer dizer, é uma questão complicada, né? Porque você corre o risco de ser morto lá no Islã, né? Os islâmicos toda hora correm o risco de ser mortos pelos Estados Unidos, pelas potências do Ocidente. Está aqui o livro do Chomsky, mais uma vez eu mostro para vocês. Tá? Ele fala bastante aí, inclusive... tem também as guerras do Iraque e do Afeganistão que mostram bem isso, né? A ONU reprovou a guerra, disse que não tinha. Os Estados Unidos acusaram, né, o Iraque de estar construindo base nuclear e tudo mais, bomba atômica. A ONU foi lá, vistoriou, não tinha nada. Eles invadiram assim mesmo, mataram um monte de gente e sequestraram o presidente lá, enforcaram o cara, quer dizer, né? Então assim, essa visão aqui é meio bizarra, né? Porque, e tudo isso é muito baseado pela lógica cristã. Porque a maioria esmagadora dos políticos nos Estados Unidos tem conexões com a lógica batista, lá com isso que a gente hoje no Brasil vê aí a partir da lógica dos evangélicos, né? Então, enfim, é a questão de pensar nisso aí, tá? E para finalizar, né, vale dizer, mais uma vez, que os modelos principais, né, estão na Europa, nesse nível, né, de conseguir ali equacionar um Estado que funcione de maneira laica e que permita o exercício das religiões sem tanto fanatismo e tanta bizarrice como a gente vê nos Estados Unidos e até aqui no Brasil mesmo, né, com essa bancada evangélica, tá, e outras bizarrices aí pelo mundo, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí, tá, para falar sobre essa coisa do amor cristão, né? É um exemplo aí de que de amor isso aí muitas vezes não tem nada, né? Muito mais ódio ali, covardia, baixo nível, violência de invadir o espaço do outro ali e ficar vomitando ódio, que inclusive é isso que essa gentalha nojenta segue fazendo aqui na minha vida. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã, tá? Para conversar sobre outros temas. Grande abraço, tamo junto, fui.